Meditação de hoje com o tema Os Notáveis de Deus. Acredito que você tenha já feito alguma viagem na sua vida, mesmo que seja na sua região, no seu estado. Talvez você não tenha tido ainda o privilégio ou oportunidade de sair do seu país de origem para visitar outros países. Eu gostaria de mostrar para você hoje, através dessa meditação, que conhecemos alguns personagens incluídos na história deste mundo, não apenas o país em que você vive, mas em alguns países estrangeiros da qual você visita. Pessoas essas notáveis que ficaram na história por terem sido uma referência no seu país, na sociedade e até mesmo no mundo. Pessoas que gostariam de ser notadas, pessoas que gostariam de ser vistas, pessoas que gostariam de estar em os holofotes, aparecendo não apenas para o seu mundo em que vivia, mas para toda a humanidade. Gostaria de colocar nesta meditação alguns pontos positivos e negativos pelos quais eu e você precisamos refletir e entender que para que eu e você sejamos percebidos, sejamos visualizados por Deus, não é necessário que estejamos diante de algum holofote. Gostaria de compartilhar com você o que a palavra de Deus nos diz lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 3. A palavra de Deus diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça como a estrela, sempre e eternamente. Viajando para fora do Brasil, tive a oportunidade de conhecer a cidade de Paris. Quando estava aqui no Brasil, uma das coisas que mais me chamou a atenção era o desejo de estar naquele lugar para conhecer o Museu do Louvre, a Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame. E ao chegar lá, comecei a andar e olhar para trás, que alguns dias estava aqui no Brasil, e naquele dia eu estava fora do meu país, em uma língua diferente, conhecendo os monumentos em que o mundo tem apresentado e mostrado os seus holofotes, e ali contemplado de perto, tirado algumas fotografias registrando minha passagem por aquele país e realizando um dos sonhos de fazer parte dessa história de pessoas notáveis, de monumentos notáveis, pela qual o mundo vive em busca, mostrando os seus holofotes. Mas não é sobre a história fora do país, fora do meu país, Brasil, que eu quero falar. Eu gostaria de falar também de viagens turísticas, às vezes, que inclui visitas a túmulos, monumentos de personagens notáveis da história, a museus nos quais podem ser vistos objetos que pertencem a eles. Muitos deles realizam façanhas memoráveis, outros, porém, se destacam por feitos negativos. Nos dois casos que falamos, nada mais ficou além dos restos mortais. Pois um dia, nessa história deste mundo, tudo isso vai passar. Não adianta você querer hoje ser notável diante das pessoas, não adianta você querer se destacar para as pessoas, porque o fim de todas essas coisas, que está debaixo deste sol, se tornará em morte. Mas para aqueles que não querem os holofotes deste mundo, mesmo morrendo, restará a esperança da salvação e da vida eterna. Nesses dias de fáceis exposições mediática, muitos parecem dispostos a pagar todo e qualquer preço por um lugar sobre as luzes dos holofotes. O resultado é um desfile de celebridades no mundo artístico. Poderia destacar para você pessoas políticas, social e mesmo até religiosa, que nada tem a oferecer além de migalhas para a satisfação popular. E não falta louvor e exaltação para essas figuras, pois as pessoas pagam qualquer preço
para estar do lado, muitas vezes, de um ídolo. Dão até a sua própria vida, choram, brigam, se esbofeteiam, se intrigam das pessoas uns dos outros, em troca de algo que vai lhe favorecer a aparecer diante dos holofotes deste mundo, que não tem nenhum significativo para a nossa vida. Celebridades essas que são constituídas, mas muito consideradas apenas a aparecer por um tempo e evaporar em pouco tempo, dando lugar a outros que seguem o mesmo caminho, e aquele que passou já é esquecido e chega uma nova pessoa, um novo holofote, uma nova pessoa a ser contemplada. Considerando a fragilidade do material com que essas celebridades são constituídas, chegamos unicamente a um conceito: neste mundo, tudo vai passar. Tudo deixará de existir. Unicamente permanecerá aquilo que Deus sempre deixou como verdade para a nossa vida. A esperança, o caminho que nos conduz à vida eterna. Contudo, há um grupo de pessoas autênticas, verdadeiramente célebres, cuja influência da vida e dos feitos não será passageira. Desse grupo, você e eu podemos fazer parte, pois Daniel, no capítulo 12, como eu li no início para você, nos mostra isso claramente, que os que forem sábios, eles vão resplandecer como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzem à justiça como uma estrela, e não se apagará, porque Daniel disse que será sempre, sempre e eternamente. Depois de haver descrito em detalhes a história do mundo, o profeta mostra o clímax da vitória do povo de Deus sobre a regência de Miguel na pessoa de Jesus como grande general, o grande príncipe, nosso divino Salvador. Ali Daniel apresentou os verdadeiros sábios e heróis, astros e estrelas do universo de Deus, os que foram sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça com as estrelas, sempre, sempre e eternamente. Pois o julgamento e o reconhecimento e a recompensa do céu não são de acordo com os padrões terrestres. A sabedoria dos sábios e heróis de Deus vai além do que é terreno. Eles são os sábios nas coisas espirituais, sábios para conhecer a própria condição pecaminosa e entender os riscos dessas condições. Conhecer Cristo é recorrer a Ele, aceitando-o como nosso Senhor e Salvador. Inspirados por essa experiência, são sábios o suficiente para conduzir muitos à justiça de Cristo, a mesma que lhe foi atribuída, tendo como base a fé exercida em Cristo Jesus. A pessoa sábia, diz Salomão, escrevendo: o fruto do justo, árvore da vida, o que ganha alma é sábio. Esses heróis não passarão. Entre os salvos, eles serão as estrelas refulgentes por toda a eternidade. Vamos orar? Grandioso Pai, obrigado, porque não precisa dos holofotes deste mundo, mas precisa unicamente resplandecer na Tua luz e assim viver a eternidade contigo para sempre. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.